Olá, meu nome é Renato, sou médico formado pela Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública no ano de 2000. Em 2001 e 2002 eu me mudei para São Paulo, onde fiz residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros. E em 2006 eu fui morar em Ribeirão Preto, onde conheci a minha verdadeira vocação, que é a de ultrassonografista, profissão onde atuo até hoje. Tirei 3 títulos de especialista nessa área e posso dizer que a ultrassonografia foi uma especialidade que me trouxe muitas realizações positivas e que me deu muitas satisfações, pois consegui chegar no que pode se considerar talvez muito próximo do topo daquilo que todo médico quer atingir na sua carreira em termos de ultrassonografia. Porém, ao mesmo tempo que essa área me trouxe muitas alegrias e realizações, também ela me trouxe muitas tristezas, sim, é verdade. Com o tempo e com o passar dos anos, eu pude perceber que a grande maioria dos exames que eu realizava, na verdade, não eram solicitados pelos médicos com o intuito de descobrir alguma doença ou descobrir algum problema, prevenir algum problema que o paciente pudesse vir a ter. Na verdade, eu descobri que a grande maioria dos exames, e principalmente dos exames que eu realizava enquanto ultrassonografista, eram solicitados pelos médicos com o único intuito de, muitas vezes, aumentar o lucro das clínicas e hospitais e receber até algum benefício direto com isso, ou apenas com o intuito de agradar ou, digamos assim, puxar o saco do paciente, para ser mais exato. E eu comecei a perceber que, na verdade, esse excesso de exames era muito mais prejudicial do que benéfico à saúde. E percebi isso não por uma conclusão própria, mas baseado em estudos e evidências científicas que foram mostrando ao longo dos anos que o excesso de exames e procedimentos podem ser muito mais prejudiciais à saúde do paciente do que benéficos. Porém, vi todos esses estudos e evidências serem completamente ignorados pela grande maioria dos médicos, que se preocupavam muito mais em trazer um atendimento que fosse, digamos assim, tivesse uma aparência, tivesse um aspecto de um excelente atendimento, do que prestar um excelente atendimento de verdade. Também percebi que o fato do paciente aceitar esse excesso de exames vinha, na verdade, de crenças e mitos muito divulgados pela mídia e que acabavam sendo incorporados pelos pacientes e tomados como verdades, muitas vezes verdades absolutas, e que faziam com que o trabalho desses profissionais que estavam ali apenas para ganhar dinheiro fosse muito mais facilitado. Sendo assim, eu consegui mapear as 15 principais crenças e mitos que são divulgados pela mídia e que, na verdade, não indicam verdades dentro da medicina. Eu chamei elas de fakes, das maiores fakes da medicina atual. E vou precisar da sua ajuda para selecionar, dentre essas 15 maiores fakes, as 10 principais que irão constar do meu novo livro que será lançado em dezembro. Então, o que eu quero com esse vídeo, na verdade, é que você me ajude a decidir o tema do meu próximo livro. Eu vou falar para vocês quais são essas 15 mentiras, por ordem numérica, e depois, ao final do vídeo, vocês vão relacionar aqui nos comentários dessas 15, quais são as 10 que vocês acham que realmente tem que estar presentes no livro. Vocês podem colocar elas por ordem, apenas colocar os números, né? Você pode colocar por ordem de relevância ou colocar em ordem aleatória, desde que coloquem ali as 10 principais. E aí eu vou ver, né, depois, as 10 que forem mais votadas é que realmente irão constar do livro. Vamos a elas? Mentira 1. A melhor forma de descobrir doenças é fazer o máximo de exames. Quanto mais exames fizermos, maior a chance de descobrir doenças ocultas antes que elas se manifestem. Na verdade, os trabalhos científicos mostram que excesso de exames pode ser até mais prejudiciais do que a própria doença. Então isso realmente não é verdade. Mentira 2. O melhor médico é o que já pede todos os tipos de exame para o paciente de uma só vez, pois assim ele já consegue descartar todas as possibilidades para aquele caso. Isso também é mentira. Mentira 3. Realizar a maior quantidade possível de exames ajuda a descobrir as doenças mais cedo, como câncer, infarto, derrame, e com melhores chances para o tratamento.
Mentira 4. Quanto mais avançada a tecnologia utilizada em um exame, menor a chance dele falhar. Isso é uma outra grande mentira que também acaba sendo muito divulgada pela mídia e muito entendida pelos pacientes. E quando na verdade nós sabemos que exames muito novos e que utilizam, ainda que utilizam tecnologia avançada, o fato deles serem novos e consequentemente pouco testados na população faz com que ele tenha uma chance de erro maior e não menor, e inclusive com grande possibilidade de falso positivo em muitas situações. Mentira 5. Todo médico estudou muito e passou por rigorosas avaliações para conseguir se formar, além de ser obrigado a estar periodicamente se atualizando pelas suas associações e conselhos. Olha, isso aí temos duas mentiras numa só, na verdade, né? Eu sei que muitos médicos se sacrificam e que muitos médicos tiveram realmente que estudar e que estudam muito até hoje. Claro, os bons médicos. Mas também sabemos que muitas faculdades sequer cobram a presença do aluno para formá-lo. E, infelizmente, há faculdades assim formando médicos hoje em dia. Mentira 6. Médicos são profissionais altruístas e que sempre se sacrificam pelos seus pacientes. Isso nem sempre é verdade. Mentira 7. Os médicos sempre se pautam na ciência para decidir sobre a necessidade de cirurgias, procedimentos e prescrever remédios. Infelizmente, nem sempre acontece dessa forma. Mentira 8. Remédios e vacinas são sempre seguros, ainda que sejam novos, pois passaram por muitos testes até chegarem ao mercado. Olha, eu não estou aqui para falar mal dos remédios e vacinas, muito pelo contrário, nós sabemos da importância e da relevância que eles têm, principalmente nos dias atuais. Mas é importante que as pessoas saibam que muitas vezes esses remédios novos e vacinas novas não passam pelos todos os testes que deveriam passar. E muitas vezes são colocados no mercado de forma precoce, por uma necessidade que aquele laboratório tem de receber todo o investimento que ele fez com aquele medicamento. Mentira 9. Quando um paciente utiliza excessivamente o seu plano de saúde, é o plano que tem que arcar com prejuízo financeiro. Olha, isso também é mentira, sabemos que na verdade o plano não fica com esse prejuízo. Ele repassa esse prejuízo para o cliente, para o paciente, no reajuste do plano que ocorre no ano seguinte. Mentira 10. Ir a muitos especialistas e fazer muitos exames reflete uma melhor saúde para o paciente. Olha, não é verdade. Geralmente reflete numa pior saúde. Mentira 11. Fazer mais exames que o necessário traz prejuízo para o meu plano de saúde, mas é bom para a minha saúde, pois sempre pode mostrar alguma doença oculta ainda em fase inicial. Isso é uma grande mentira. Mentira 12. O câncer é genético e não pode ser evitado na maioria dos casos. Por isso, os exames de rastreamento são tão importantes para a sua detecção. Olha, isso é uma grande mentira. Hoje nós sabemos, através de estatísticas, que 80 a 85% de todos os cânceres não têm absolutamente nenhuma relação genética, ou seja, são causados exclusivamente pelos hábitos de vida do paciente. Sendo assim, é muito mais importante ter bons hábitos de vida do que necessariamente fazer exames para detecção de câncer. Mentira 13. O uso de vitaminas e suplementos alimentares comprovadamente melhoram a nossa saúde e imunidade. Isso é uma outra grande mentira. Na verdade, a grande maioria dos suplementos e vitaminas não possui sequer comprovação científica de que tenham algum efeito benéfico. Mentira 14. Devido à grande correria da vida moderna, quando não conseguimos ter uma boa alimentação e fazer atividades físicas regulares, podemos compensar essa falta fazendo mais exames preventivos e indo mais aos médicos. Isso também é uma grande mentira. Na verdade, ir ao médico excessivamente pode ser até mais prejudicial do que a própria doença em si. Né? Mentira 15. Em um futuro próximo, não precisaremos mais ir aos médicos. Bastará entrar em uma máquina e ela dirá todas as doenças que iremos ter. Sendo assim, é só tratá-las antes que se manifestem. Olha, isso também é uma grande mentira, porque eu não acredito que isso possa acontecer nem no futuro distante. Mas posso garantir a vocês que no futuro próximo essa possibilidade realmente não existe. E se deve ao fato, principalmente, de que todas as doenças, independente da doença ou do agente, elas têm relação, na verdade, com o psicológico também do paciente. E é muito difícil para uma máquina conseguir compreender isso. Eu vou dar um exemplo prático para que vocês entendam. Podemos ter dois pacientes exatamente iguais, com a mesma idade, com as mesmas comorbidades, o mesmo sexo e com a mesma doença causada pela mesma bactéria. Os dois podem tomar o mesmo remédio
Um deles pode reagir super bem e se curar rapidamente, e o outro pode simplesmente não apresentar nenhuma resposta àquele remédio. E o único fator que levou a um responder também e o outro não ter resposta é o fato de um ter acreditado no tratamento e ter confiado no médico e o outro não ter acreditado e não ter confiado. Como fazer então que as pessoas acreditem e confiem em máquinas? É muito mais difícil. E esse crédito e essa confiança é essencial para que o tratamento funcione, ainda que ele seja um tratamento cientificamente comprovado. E ainda deixei a opção 16, para você marcar a sua opção, se você não imaginava que nenhuma dessas informações fosse fake, está completamente passado com elas e acha que todas precisam estar muito bem explicadas no livro. Bom, é isso. A sua opinião é muito importante para mim e peço para que todos fiquem à vontade para contribuir. Será um grande prazer ouvir a todos vocês. Antes mesmo do lançamento do livro, eu vou fazer, entre os meses de setembro e novembro, um total de 10 lives falando de cada uma das 10 mentiras que foram escolhidas e trazendo informação científica relevante, de qualidade e de fontes confiáveis que provam porque cada uma dessas afirmações que eu falei são mentira, são fakes. E depois é só aguardar o lançamento do livro, que será em dezembro. É só aguardar o lançamento, que será anunciado no canal e nas redes sociais. Um forte abraço a todos e muito obrigado.